Haverá salvação na grande tribulação? Este é um tema muito discutido e esta é uma dúvida de muitos cristãos. A grande tribulação é um período onde foi descrito por Jesus Cristo quando no Monte das Oliveiras, questionado pelos seus discípulos a respeito dos sinais da sua volta. Jesus descreve este evento como um evento de grande perseguição, muita dor, sinais nos céus e na terra. Jesus disse que esse dia seria tão terrível que antes dele nunca houve e nem depois haveria. Para entendermos e encontrarmos a resposta para esta pergunta, separei 3 ocasiões cruciais do momento da grande tribulação, descrita no livro de Apocalipse. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar também os seus comentários, ativar o sino de notificações e deixar o seu gostei. Assim você me ajuda a compartilhar para mais pessoas este conteúdo. Primeiro evento, as pragas. No livro de Apocalipse, capítulo 8, descreve 7 anjos. Estes 7 anjos, cada um tem uma trombeta. E a cada vez que uma dessas trombetas são tocadas, pragas virão sobre a face da terra. Estas pragas atingirão somente aos homens que não têm a marca e nem o selo de Deus. Estes homens serão testados, serão mortos, só restarão 1/3 destes homens. Estas pragas que cairão sobre toda a face da terra durarão um período de 5 meses, para que os homens tenham a oportunidade de se arrependerem. Porém, eles não se arrependem. No livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 3 ao 5, diz: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Mesmo diante disto, a Bíblia ainda descreve que estes homens não se converterão, mesmo vendo o castigo pesado da mão de Deus sobre eles. Ainda assim eles perseguirão o povo do Senhor. Ainda assim eles adorarão outras imagens e não se arrependerão dos seus pecados. No versículo 20 está escrito: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Segundo evento, as 2 testemunhas. No livro de Apocalipse, capítulo 11, a Bíblia descreve a respeito de 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas profetizarão e trarão o evangelho de Deus para toda a humanidade. No livro de Daniel, quando descreve o período da grande tribulação, ele descreve um período de 7 anos, sendo que esses 7 anos é dividido ao meio, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de lutas e perseguições. Nos primeiros 3 anos e meio, as 2 testemunhas se destacarão, as 2 testemunhas de Deus, e pregará e profetizará a todas as nações, levando a mensagem do Cordeiro para toda a humanidade. Estes homens serão perseguidos, estes homens serão mortos, estes homens serão martirizados. Assim diz o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 3. E concederei às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Neste ponto, 1260 dias, se você pegar esses dias e dividir por 360 dias, que é o equivalente de um ano, você encontrará 3,5. Estes são o período dos 3 anos e meio de paz, ou melhor, uma falsa paz, como descrita no livro de Daniel. No versículo 7 diz: e quando acabarem o seu testemunho
A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Perceba que não houve então arrependimento destes homens. Percebam que ao invés deles se arrependerem com a mensagem pregada das testemunhas, eles se alegram com sua morte, fazem festas e trocam presente entre si. O terceiro evento, a adoração. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 7 em diante, está escrito: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Percebam que os homens adoram a imagem, rejeitam o evangelho, rejeitam as providências de Deus, rejeitam os sinais nos céus e na terra, rejeitam o anjo do Senhor que pregará o evangelho, rejeita as testemunhas que pregará o evangelho. Antes disso, perseguirá juntamente com o anticristo a igreja, os matando, festejando e alegrando-se diante de seus corpos. E o pior de tudo, adoram agora a imagem da besta. E a Bíblia declara que estes não têm o seu nome inscrito no livro da vida, e receberam então a marca da besta e o adoraram. Diante disto, chegamos à conclusão de que na grande tribulação, por certo, não haverá arrependimento, portanto, não haverá novos salvos. Os salvos que se encontram na grande tribulação são aqueles que já estavam salvos antes deste período, que é alguns da igreja que permanecerão até o fim e também os 144 mil que foram separados para estes eventos. Diante disso, não resta dúvida que na grande tribulação não haverá salvação. Pare e pense comigo. Se no momento de paz, onde podemos declarar livremente que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não há convenções e pessoas não declaram isto diante dos homens, assumindo um compromisso com o Senhor, seria no momento em que isso custará a sua vida que o farão? Claro que não. Os homens gostam de ter vida boa. Os homens não querem ser perseguidos ou maltratados, por mais que isto venha lhe trazer salvação. Eles buscam o bem-estar momentâneo e não o melhor de Deus na vida por vir. Jesus falou a respeito disto quando ele disse que era o pão descido dos céus e que muitos se escandalizaram com isso. Esta passagem se encontra no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 40. Muitos deixaram naquela ocasião de seguir a Cristo. E Jesus ele convida também os seus discípulos, querem ir que vá. Mas os discípulos entendem que só Jesus tem a palavra de vida eterna. Que isto sirva de lição para cada um de nós e que não viemos a esperar momentos como o da grande tribulação para buscarmos a presença de Deus, para nos convertermos e fazermos uma aliança com Deus. Deus nos convida e te convida hoje a fazer uma aliança com Ele. Não espere que os sinais se cumpram, porque poderá ser tarde demais. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Estou aqui para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus.